Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bom com vocês? Hoje eu quero estudar com vocês sobre a primeira igreja de Apocalipse, chamada Éfeso. Então, se você já gostou, já deixa aqui embaixo seu like, compartilha esse vídeo, pega papel e caneta e vamos lá estudar. As igrejas do Apocalipse, elas vão revelar para nós um contexto histórico do que aconteceu naquela época com cada uma das igrejas e vão também remontar para a gente um cenário sobre os últimos 7 anos da igreja nessa terra antes da volta de Jesus. E para a gente entender melhor esse contexto, eu quero começar lendo com vocês aqui sobre a primeira igreja, chamada Éfeso. O que essa igreja passou, o que aconteceu com ela naquela época, na época quando a carta foi escrita, né? E o que aquele cenário vai remontar para nós, o que aquilo lá vai contar para nós sobre os últimos dias, sobre como é que a igreja de Deus vai estar nos últimos dias antes da volta de Cristo. Então eu quero começar lendo com vocês, lá em Apocalipse, o capítulo de número 2, que vai falar sobre a igreja de Éfeso. Deixa eu só habilitar a marcação aqui para a gente ler junto. Então vamos lá. Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 1. Lá vai dizer assim, ó. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita, e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, eu tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor. Você odeia a prática dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Muito bem, para a gente começar, eu quis ler a carta inteira de Éfeso, que é pequenininha, né? São apenas 7 versículos, né? Mas só para a gente ter um contexto geral dessa história sobre essa igreja para a qual João está escrevendo a primeira carta do Apocalipse, tá? Só que agora eu quero entrar nos pormenores dessa carta com vocês. Vamos começar pelo versículo 1 mesmo. Não sei se vocês se lembram, mas nos primeiros vídeos sobre a introdução às 7 igrejas, eu falei que é bem importante a gente prestar atenção em alguns detalhes. Como, por exemplo, como é que Jesus vai se apresentar para cada igreja, qual que é o elogio que Jesus faz a cada igreja, qual que é a repreensão que Cristo faz a cada igreja, né? Qual que é o conselho que Jesus dá para cada igreja e qual que é a promessa que Jesus dá para cada igreja. Então, 5 detalhes que a gente tem que prestar bastante atenção se a gente quiser entender o contexto geral de tudo que estava acontecendo naquela época e de tudo que ainda vai acontecer no futuro, né? Então, eu quero começar a ler com vocês aqui agora nos pormenores dessa carta. Repara comigo aqui, ó, lá no versículo 1, como é que Jesus vai se apresentar para essa igreja, tá? Estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Repara que Jesus está se apresentando como aquele que tem as 7 estrelas na sua mão direita e aquele que anda entre os 7 candelabros de ouro. Clica nesse card aqui em cima se você não assistiu a introdução a essas 7 igrejas. Vai lá, assista e depois você volta aqui para você ver esses detalhes, tá? Mas o que importa aqui é o seguinte: como é que Jesus está se apresentando? Aquele que tem as 7 estrelas na sua mão direita. Se vocês se lembram bem, no capítulo 1, Jesus vai falar que as 7 estrelas representam, né, os anjos das 7 igrejas. Então Jesus tem esses anjos ali, ó, na sua mão. Mostrando o controle, né, da situação. Mesmo que a igreja passe por perseguição, mesmo que a igreja passe por provação, Jesus está mostrando que tem tudo no controle das suas mãos, que nada sai do controle dele. E ele é aquele que anda entre os 7 candelabros de ouro. Nós falamos disso também, que significa que Jesus está preparando as igrejas, né? Que Jesus está vestido como sumo sacerdote no dia da expiação,
e ele está preparando, está acendendo as lâmpadas, né? Aquelas 7 lâmpadas que juntas formam a menorá. E Jesus está preparando essas lâmpadas, Jesus está preparando essas igrejas. Porque o próprio Jesus vai falar que cada candelabro vai representar ali, né, uma das igrejas. Os 7 candelabros de ouro são as 7 igrejas. Então Jesus é aquele que anda no meio das 7 igrejas e prepara as igrejas para o que vai acontecer, né? Então ele já se apresenta dessa maneira aqui para Éfeso. Mas por que ele se apresenta assim para Éfeso? A gente vai entender no contexto do que vai acontecer ou já estava acontecendo com Éfeso naquela época. Continuando o texto, no versículo 2, olha o que Cristo vai falar. Deixa eu só mudar a cor aqui. Deixa eu pegar... Aqui não. Aqui. Deixa eu pegar um vermelho. Olha só. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Vou grifar aqui a palavrinha, perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus. Não pode tolerar homens maus. Que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. Pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. E descobriu que eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Então olha os elogios que Jesus vai fazer para essa igreja aqui. Jesus está elogiando basicamente aqui 4 coisas deles. Primeiro, que eles perseveram na fé, né? E perseveram apesar de toda a perseguição que eles estavam sofrendo. Se você já clicou nesse card que eu mostrei no iníciozinho do vídeo e já foi lá assistir a introdução, você vai ver que eu falei lá que naquela época já Domiciano estava comandando toda aquela região da Ásia Menor e estava empreendendo uma perseguição bem acirrada contra os cristãos, né? Mandando matar cristãos, enfim, uma perseguição sem precedentes, né? Então as igrejas estavam vivendo naquele contexto de perseguição. E apesar da perseguição, Jesus vai elogiar a igreja de Éfeso, porque eles estavam perseverando na fé e inclusive pondo à prova aquelas pessoas que se diziam apóstolos, mas que na verdade não eram. E os efésios, eles descobriram que eles eram impostores ou falsos profetas, né? Então Jesus vai elogiar a perseverança deles, vai elogiar o fato deles porem à prova esses falsos profetas, né? O que mais aqui? E que ela tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do nome de Jesus, né? E isso é um privilégio muito grande para a igreja, né? Poder suportar sofrimentos por causa do nome de Cristo. Porque isso, no final, vai gerar para nós um tesouro incomparável, né? A nossa perseverança e o fato da gente suportar a perseguição por causa do nome de Jesus. Porque o próprio Jesus já disse, né, que se perseguiram a mim, vão perseguir vocês também que me seguem. E se estão perseguindo a vocês, então fiquem felizes, porque vocês estão no caminho certo, né? E é esse o elogio que Jesus faz para Éfeso ali. Só que eu quero mostrar para vocês aqui, eu tenho aqui meu rascunho, né? Olha só, o rascunho desse estudo aqui. Eu tenho tudo anotado aqui, né? Eu quero ler com vocês alguns textos aqui. O primeiro deles está lá em 2 Pedro, o capítulo de número 2, os versículos de número 7 e 8. Pedro falando: mas livrou Ló, homem justo, que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais. Pois, vivendo entre eles, todos os dias aquele justo se atormentava em sua alma justa, por causa das maldades que via e ouvia. Eu estou fazendo uma comparação aqui com o contexto de perseguição, com o contexto de perseverança. Olha só como é que Ló, lá na história de Ló, ele foi um justo, né? Que mesmo vivendo em Sodoma e Gomorra, numa cidade que era totalmente libertina, né? Numa cidade que era totalmente corrupta, né? Ele conseguiu se manter justo e fiel a Deus, porque Deus vai falar isso, né? Através de Pedro. Olha, Deus vai livrar Ló da sua ira, porque quando Deus foi trazer a ira sobre Sodoma e Gomorra, ele olhou para Ló que estava ali no meio, perseverando, né?
e se afligindo em sua alma todos os dias por causa do comportamento libertino daquela nação, daquela cidade, né? Então Deus ele sabe livrar aqueles que perseveram na sua palavra, né? E eu fiz essa comparação aqui por quê? Porque Deus ele vai elogiar a perseverança de Éfeso, e eu só quero mostrar para vocês que a perseverança ela vai nos gerar vida, né? Porque Deus, quando foi trazer o julgamento para Sodoma e Gomorra, ele deu vida para Ló, no meio de toda aquela morte que foi gerada naquela cidade, né? E o outro texto que eu quero ler com vocês que está lá em Atos, capítulo 20, os versículos 29 e 30. Palavras do apóstolo Paulo, tá? À igreja de Éfeso, quando Paulo estava fazendo as suas viagens missionárias, ele estava passando por cada igreja, e lá no livro de Atos vai ser registrado uma profecia, né, entre aspas, de Paulo para aquela igreja, para a igreja de Éfeso. Olha só o que Paulo vai dizer. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Vamos ler o 31 também. Por isso vigiem e lembrem-se que durante 3 anos jamais cessei de advertir cada um de vocês disso, noite e dia, com lágrimas. Então o apóstolo Paulo já estava alertando já os irmãos em Éfeso de que um dia viriam falsos profetas no meio deles, né? Para eles já tomarem cuidado com relação aos falsos profetas. E aí a gente fica mais fácil de entender o porquê que Jesus elogia isso e por que aquelas pessoas têm já essa atitude, né, de pôr à prova aqueles que se dizem apóstolos, mas não são. Porque já foi profetizado que viriam falsos profetas até Éfeso, certo? Então, só voltando aqui no texto de Apocalipse, capítulo 2. E olha que coisa maravilhosa isso aqui que Jesus vai falar pra gente. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Olha só, Jesus vai elogiar o fato deles não desanimarem, né, na fé por causa dos sofrimentos. Mas, logo no verso 4, Jesus vai falar o seguinte, já tem alguma coisa contra, né? Então o que Jesus vai ter contra essa igreja de Éfeso?